Irmãos, a paz de Deus. Eu sinto de contar para os irmãos o testemunho da chuva em áudio. Em 2009, a minha esposa foi acometida por um câncer de mama e ela estava de 8 meses de gestação. E aí, quando o médico deu a notícia pra gente e falou que não tinha muito o que fazer, falou: vamos abreviar a gestação e você não tem muito o que fazer, eu e ela só chorava, irmãos. Ficamos 3 dias assim, um olhava pro outro e chorava. A gente não tinha palavra para falar um pro outro. Aí depois de 3 dias, ela falou assim pra mim: pô, Anjo, a gente serve a Deus, vamos buscar a palavra para ver o que Deus fala, né? O homem me desenganou, mas Deus não desenganou, vamos ouvir a palavra. Aí eu falei para ela: você tá certo. Aí fomos buscar a palavra à noite, irmãos. Deus falou com a igreja toda e falou com a gente também. E falou: você foi desenganada pela medicina, mas eu não te desengano. Essa enfermidade não é para a morte, é para a honra e glória do meu nome e para ser glorificado nas congregações. Aí, irmãos, ficamos confiantes nessa palavra. Deus falou: você é sua condição. E realmente o foi, porque minha esposa foi tratada pelo SUS no hospital sírio-libanês. E o médico que ficou encarregado de cuidar dela foi o doutor Alfredo, que era o chefe de toda a equipe de oncologia, irmãos. Então Deus foi nossa condição. Jamais a gente teria condição de estar naquele hospital. Ela fez algumas cirurgias de mais de 100 mil reais, irmão. Ficou mais de 100 mil reais. Então Deus foi a nossa condição, porque Ele é a condição de todo aquele que serve a Deus. Aí, irmãos, um dia minha esposa tinha tomado a quimioterapia e não estava bem. Nós moramos num sobrado e ela estava na parte de cima e estava deitada, não estava bem. E minha sogra veio na nossa casa e fez alguns serviços e lavou alguns tapetes de linho também. De linho azul, de linho bege. E depois que ela terminou o serviço, ela estava saindo da minha casa para ir embora e falou assim: o meu genro, lavei uns tapetes para poupar minha filha. Daqui uns 15 minutos você tira, porque está ameaçando chuva. O tempo está escurecendo para chuva, está fechando. E não esquece, não tem que lavar de novo se esquecer na chuva, senão ele fica com um cheiro ruim. Aí eu peguei e falei: não, sogra, fica tranquila, eu não vou esquecer. Mas eu estava tão preocupado com a minha esposa, irmãos, que eu acabei esquecendo os tapetes na chuva, sabe? Ela estava numa situação muito crítica. Eu fiquei preocupado com ela, né? Esqueci. Chegou à noite, irmãos, uma chuva muito forte. Veio uma chuva, aqueles relâmpagos, sabe, trovões, chuva forte mesmo, que passou a noite toda chovendo. Era uma sexta-feira. Aí no sábado, quando eu acordei, eram umas 6 horas da manhã, eu acordei falando assim: nossa! Aí minha esposa falou: que foi? Acordou meio assustada. Eu falei: sua mãe veio aqui ontem, fez alguns serviços e lavou uns tapetes, e estendeu no varal, lá nos fundos, e falou pra mim não esquecer, que era pra te poupar de trabalho, né? E eu esqueci. E agora? Ela falou: você vai ter que lavar de novo, né? Porque senão ele fica com um cheiro forte. Aí eu falei: então, ela recomendou isso pra mim mesmo. Aí eu falei: não tem mais o que fazer, né? Ela falou: não tem, choveu a noite toda, ainda tá chovendo. Eu falei: tá bom então. Aí eu peguei, dormi mais um pouco, irmão. Quando eu dei umas 9 horas da manhã, eu falei assim: eu vou tirar aqueles tapetes do varal e pôr na máquina para lavar. Quando sua mãe chegar, eu falo para ela o que aconteceu, que já tirei da chuva, já coloquei para lavar. Aí, irmãos, quando eu cheguei lá no varal, eu me assustei, porque os tapetes estavam na chuva, mas estavam secos. E os irmãos podem ver no vídeo, irmão. Tá chovendo ainda. As lajes dos vizinhos, hoje a minha casa eu já terminei, na época eu estava em construção.
as lajes dos vizinhos estão cheias de água e a chuva tá forte ainda. E aí eu falei assim, eu vou tirar esses tapetes da chuva, vou colocar nos varais de chão que ela tem e vou filmar, porque muitos irmãos vão falar que é obra fantástica isso. Aí peguei e filmei, eu errei só na hora que eu falei assim, esses tapetes estão mais de 3 horas, irmãos, na chuva, porque eu havia acabado de acordar no sábado, e eu acordei às 6 e fui tirar às 9, então na minha cabeça, estão há mais de 3 horas, só que eles ficaram a noite toda na chuva. Isso aí é um sinal de Deus mesmo, que Deus tem a chave da vida e da morte nas mãos. Aí peguei um daqueles tapetes, irmãos, e levei até a minha esposa e eu falei para ela assim, o anjo, fala uma coisa para mim, qual é a probabilidade do tapete estar seco com essa chuva aí? Aí ela falou assim pra mim, você tá doido? Não tem probabilidade nenhuma, choveu a noite inteira, tá chovendo ainda, não tem probabilidade de estar seco. Aí eu falei, olha aqui, ó, veja assim, ó, põe a mão aqui na obra, que Deus tá com nós aqui nessa aprovação, ó. Apalpa a obra, anjo, que isso aqui é um sinal de Deus que você não vai morrer dessa enfermidade. Então, irmãos, agora nós estamos em 2019, fazem 10 anos que o Senhor libertou a minha esposa dessa enfermidade. E eu estou aqui para dar glória a Deus e falar para os irmãos que estão ouvindo esse áudio, o nosso Deus não tem causa difícil para Ele, irmãos. Não tem. Nós que às vezes olhamos as nossas dificuldades, as montanhas, a gente olha, é muito grande, mas o nosso Deus é maior do que toda a provação, do que toda a dificuldade, irmãos. Ele é o leão da tribo de Judá, irmãos. E Ele é o Deus do impossível e tudo pode fazer para nós, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz de Deus.